Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa 10ª aula de Religiões Comparadas 1 e 2, segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas e nós estamos agora trabalhando aqui sobre os testemunhos de Jeová e os pontos doutrinários, tá bom? No intervalo, o Júnior fez uma pesquisa há pouco, né, Júnior? O que você mencionou, Júnior? Fale para nós. A própria organização, ele tem preceitos que ensinam que aquele que sai da organização deve sofrer mesmo todo um rompimento, né? Há uma morte social. E tem que cortar as relações mesmo. São pior que aquele que não faz parte. O que não faz parte é inimigo de Deus. E o que sai da organização é leproso fétido, né? Olha, então, fica aqui uma observação para Isso está todos nas nós, revistas, né? viu? Ah? E essas previsões estão tá na revista. Então, mas, e aí eu te pergunto, está na Bíblia isso? Lógico que não. E o amor? Lógico que não. Mas você vê como que como que as seitas, ou as heresias, né, no caso, elas só ganham força porque, infelizmente, seus adeptos olham mais os códigos dos seus líderes, que seriam as doutrinas, do que para a própria Bíblia, que é a base de tudo. Então, a Bíblia Exato. acaba sendo só um livro praticamente de enfeite ou de utilidade naquilo que os líderes tomam como pretexto. Sim. Porque lá em homilética, aliás, homilética, na hermenêutica, nós temos até uma terminologia, uma frase, que a gente diz que um texto fora de contexto só serve de pretexto. Então, quando uma seita ela precisa da Bíblia, ela faz daquele texto o seu pretexto. Mas ela não deixa o texto bíblico falar, né? Exato. Isso, né, irmãos, até o Tomé também falou que quando ele estava fora, né, Tomé? Pode falar, né, Tomé, também? Pastor, quando eu me afastei, tinha gente que até atravessava a calçada quando me via. Da igreja, que era muitos membros, só 2 foram me visitar. Aí eu passei 15 anos fora e não tive esse auxílio de ninguém para saber o que tinha acontecido, né? E aqui fica até um apelo para nós, sabe, irmãos? Mesmo que a Bíblia tenha recomendações, Jesus disse, né, quando a igreja chegar ao ponto de desligar alguém, a Bíblia vai sempre dar algumas recomendações de como devemos agir com essas pessoas, mas nunca ela nos fala para maltratar, para humilhar e para abandonar. Pelo contrário, Tiago fala que quando a gente ganha alguém que estava afastado, a gente faz uma obra muito grande. Então, isso serve também para lição para nós, né? Eu sei que alguns que saem da igreja saem chateados, saem brigados, mas no que competir de nós, a gente tem que sempre ter aquele lado cortês, amável, educado, porque as pessoas elas têm o direito de escolher e a gente não tem o direito de desprezar ninguém porque a pessoa se afastou, né? Tá bom? Obrigado, Júnior, obrigado, Tomé. Fica aqui essa lição para nós, tá bom? Então vamos lá. Continua para a gente, Pastor Johnny, leia para nós. A gente está aqui tratando sobre as questões doutrinárias e, como eu tinha dito, né, no início do módulo passado, tanto do livro-texto do Raimundo Oliveira quanto dos outros materiais, hoje, como a gente vai trabalhar mais nas questões doutrinárias, das refutações dos TJs, se vocês quiserem pegar algum outro material que vocês acham interessante ou trazer alguma dúvida, a gente tenta esclarecer aqui em aula, tá bom? Então, leia para nós, pastor, por gentileza, aqui. Vou pedir gentileza de outro, irmão, leia que eu estou no carro ainda. Ah, tá bom, claro, fica à vontade. Então, vamos lá. Pode ser a Maísa, pode ler para nós, Maísa, por favor? Posso sim, pastor. Algumas concepções. Veremos na sequência algumas concepções doutrinárias das testemunhas de Jeová. Sobre a Trindade. Joia, vamos lá. Sobre a Trindade. O seu fundador das Testemunhas de Jeová alegou que a doutrina da Trindade é de origem pagã, satânica, que maculava a unicidade do Deus verdadeiro.
Suas literaturas são fartas de declarações sobre suas posições sobre tal doutrina. Olha só como ele já vai para jugular, né? Só um minutinho, tá, Maís? Página satânica que maculava a unicidade do Deus verdadeiro. É normal que eles tenham esse intuito, porque no momento em que ele declara que a Trindade ela é algo bíblico, como que você faz uma declaração dessa e não adora Jesus? Como você faz uma declaração dessa e diz que o Espírito Santo não é Deus, né? Então, é normal que eles se enveredem por aí. Ó, e aqui o nosso querido Paulo Pescador vai dando as fontes, né? Leia para nós, mas né, a primeira parte aqui. A doutrina da Trindade desonra o único Deus verdadeiro e confunde as pessoas, desviando-as de um Deus que não conseguem compreender. A Sentinela, 15/8/1999, página 13. Né? Pode continuar. Eles não escondem a identidade de Deus atrás de uma máscara de anonimato ou atrás da doutrina misteriosa e inexplicável da Trindade. A Sentinela 1/5/97, página 18. As testemunhas de Jeová não creem na Trindade nem em outras doutrinas não bíblicas da cristandade. E é curioso que eles se autodenominam uma religião cristã, porque eles não podem negar a pessoa de Cristo, né? É impossível. Interessante. Aqui é mais um livro doutrinário deles. Anuário 2000, página 24. Joia. Respeitam a Bíblia como a palavra de Deus, não adoram a Trindade, que consiste de 3 pessoas, ou deuses, em um só. De fato, a palavra Trindade nem aparece na Bíblia. O Deus verdadeiro é uma só pessoa, distinta de Jesus Cristo. João 14:28, 1 Coríntios 15:28. O Espírito Santo de Deus não é uma pessoa. E a força ativa de Jeová usada pelo Todo-Poderoso para realizar os seus propósitos. Gênesis 1:2, Atos 2:1-4, 32, 33, 2 Pedro 1:20-21. Conhecimento que conduz à vida eterna. Página 31. Ou seja, aqui são os livros doutrinários deles. Por isso que aquele corpo governante, que é também seus profetas, eles acabam não se auto-intitulando. Percebam que a gente vai ver que no mormonismo, diferente dos TJs, eles se classificam como profetas, de fato. Até hoje, o pastor principal dos mormons é considerado o grande profeta deles, né? Porque, na perspectiva do mormonismo, os mormons têm os seus profetas que vão profetizando, assim como houve os profetas do Velho Testamento, os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Dentro do mormonismo tem os profetas atuais, e geralmente eles vão sempre dando essa nomenclatura. Já nos TJ, eles colocam como corpo governante, mas eles fundamentam todos os seus critérios nos seus livros doutrinários. Então, né, vamos lá agora. Tudo bem até aí? Ficou claro essa questão sobre, né, a Trindade? O que vocês querem dizer sobre essa questão? Claro, pastor, ficou claro. Hã? Eu falei que ficou claro. Nós sabemos que a palavra Trindade não está na Bíblia, mas nós não podemos negar. Bom, por enquanto, o professor Paulo Pescador, ele não está fazendo aqui o contrapeso, né? No livro-texto do pastor Raimundo Oliveira, ele já faz o contrapeso. Como tudo já está muito auto-explicado nos livros e nas maneiras e em grande parte das passagens bíblicas vocês já conhecem, então só quero poder estar fazendo a síntese e aí depois os irmãos podem confirmar tudo que eu estou falando nos livros textos e as referências, né? O Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus. E temos inúmeras passagens bíblicas que atestam isso. De fato, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. A ideia da Trindade, ela nasce na discussão que surgiu logo depois de Ário
começaram a defender que Jesus Cristo não era Deus. E aí, vocês vão se lembrar em teologia sistemática, quem já fez teologia sistemática, a matéria de cristologia, então vai recordar sobre o tema. Quem ainda não fez, vai aprender depois. Ário foi um cristão, logo no início da igreja cristã, que ele começou a negar a pessoa de Jesus. Quando ele faz isso, os pastores e os bispos presentes começam, então, a ver que estava tendo um erro doutrinário, se reúnem, dialogam, fazem um concílio, e ali naquele concílio é feito o quê? As definições sobre a questão da Trindade, sobre as questões da pessoa de Jesus, de que Jesus é 100% Deus, que Jesus é 100% homem. Então, esses foram debates que acontecem na história da igreja, e por isso que nós falamos que esses debates, é deles que nascem a teologia sistemática. Aí, por quê? Porque eles pegam a teologia bíblica, trazem no contexto atual em que eles estavam vivendo, fazem as discussões, refutam as heresias, fundamentam aquelas heresias, e em alguns momentos, por exemplo, chegam e surgem as terminologias, e a Trindade nasce como uma resposta de um debate. Qual era o debate? De que Deus é 3 pessoas e que cada pessoa também é Deus e ele é distinto. Não tem como se explicar como tudo isso acontece, mas é assim que a Bíblia trata essa revelação. Um outro debate também, que agora a gente vai falar sobre a divindade de Jesus, que também é uma outra terminologia que nós temos, porque na Bíblia não tem essa expressão dessa forma. A Bíblia trabalha que Jesus é Deus e a Bíblia trabalha que Jesus é homem. Mas quando foi trazida essa questão, ou negando a humanidade de Jesus, ou negando a divindade de Jesus, nos debates teológicos daqueles dias, chegou à seguinte definição: Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Então, são palavras que nascem na história da igreja, mas nascem como respostas, né? Tá bom? Então, a Trindade, a gente sabe que é uma verdade, tá bom, meus irmãos? A divindade de Jesus Cristo. Continua lendo para nós, mas algum comentário, meus irmãos, sobre a Trindade? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não, pastor. Não? Então, tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Pode ler para nós, mas, por favor. Divindade de Jesus Cristo. Nego que Jesus Cristo seja Deus. Afirmo que é um ser criado como são os anjos e o homem. Dizem que Deus criou a Jesus como filho, então usou-o como seu sócio. Seja Deus verdadeiro, página 35. Novo Mundo, página 17. Vide João 1:3, João 10:30, Romanos 9:5, Colossenses 2:9, Hebreus 1:3, 13:8 e outras passagens. Bom, aqui no caso, né, ele está dando a referência de onde foi tirado, né, essa afirmação, e aqui o professor já está pedindo para a gente ver, né, e os textos refutando essa ideia. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Jesus Cristo, ele é Deus, né, e ele deve ser adorado. Continuando aqui, leia para nós, mas, por favor. Não pulou uma parte, pastor? Pulei? Não, porque acabamos de ler, né? A personalidade do Espírito Santo. Dizem que o Espírito Santo é um poder ou influência de Deus para executar a sua vontade. É a invisível força ativa do Todo-Poderoso, com o fluido que emana de Jeová Deus. Acerca da defesa cristã da personalidade do Espírito Santo, leia tópico 12:1 ou 5:1 do presente estudo. Aqui dando a referência, né, sobre essa questão. Bom, meus irmãos, eu sei que é complicado quando a gente pensa um pouco sobre essa questão. Vamos até ler esse tópico aqui, 12:151. Deixa eu achar aqui rapidinho, tá? Eu sei que é complicado quando nós tratamos do Espírito Santo, para a gente entender essa questão da força, né?
Só pegar aqui 12. Qual que era? 151. Aqui. A defesa cristã da personalidade do Espírito Santo. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Nosso querido irmão faz uma boa defesa, tá vendo? Deixa eu só ver. Dá para a gente ler rapidinho. Eu sei que é complicado, como eu dizia há pouco, mas vamos só fazer esse comentário aqui. Ó. Entender de Deus e como Deus atua na nossa vida é muito complicado. Entender a pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa, mas ele é invisível, se torna ainda mais complicado ainda. Mas categorizá-lo como uma força ativa do poder de Jeová é inferiorizá-lo. E nós temos em todo o Velho Testamento quanto no Novo Testamento, na revelação bíblica, por meio dos profetas e por meio dos escritores, a maneira em que eles registram sobre o Espírito Santo é como uma pessoa, é como um ser divino. Então, não tem como ser negado isso. Não tem como negar a personalidade, não tem como negar a pessoalidade, não tem como negar o poder. A Bíblia, por si só, fala. E mesmo ela falando, temos muitos textos que mostram. Eu sei que é difícil compreendermos, é difícil entendermos, e é difícil mensurarmos, porque, de fato, tudo isso é muito complexo, porque nós, como criaturas e seres materiais, mesmo tendo um espírito, mesmo tendo uma alma, mesmo tendo essa experiência mística, que é espiritual, nós não conseguimos vê-la. Nós notamos, sentimos, adentramos, experimentamos, mas o que mais nós vivemos é com a matéria. Então, o Espírito Santo é o oposto todo nosso. E a gente entende ele quando a gente se converte, pode ver. Sem a conversão, nós não entendemos Deus. E quem dera o Espírito Santo. Né? Então, por isso que, assim, eu sei que há uma complexidade, mas por isso que eu gosto do termo, deixa a Bíblia falar, né? Então, agora eu quero ler rapidamente isso daqui, porque eu acho que vale a pena. Ó. Defesa cristã da personalidade do Espírito Santo. Sabendo que a personalidade existe onde há inteligência, mente, vontade, razão, individualidade, autoconsciência e autodeterminação. E tendo em mente o fato de que a Escritura Sagrada atribui todas essas qualidades ao Espírito Santo, pergunta-se, à luz da Bíblia, há como negar a personalidade do Espírito Santo ou afirmar que ele é apenas uma energia, força ativa ou simplesmente os ensinos espíritas? Embora a pergunta seja retórica, as argumentações que seguem propõem-se a elucidar a questão. O Espírito Santo é um ser pessoal e divino que possui os mesmos atributos que o Pai e o Filho. A Bíblia deixa claro que, embora seja ativo e poderoso, o Espírito Santo é uma força cósmica, uma energia ou uma força ativa, muito menos uma religião. Ou melhor, o Espírito Santo não é uma força cósmica, uma energia ou uma força ativa, muito menos uma religião de ensinos espúrios, conforme ensinam aqueles que carecem de conversão e iluminação. O Espírito Santo é uma pessoa, pois a palavra de Deus lhe confere atributos que só podem ser praticados por uma pessoa: intelecto, volição, sentimentos. Vejamos uma breve lista. O Espírito Santo revela, 2 Pedro 1:21. O Espírito Santo ensina, João 14:26. O Espírito Santo intercede, Romanos 8:26. O Espírito Santo ordena, Atos 13:2. O Espírito Santo testifica de Cristo, João 15:26. O Espírito Santo fala à igreja, Apocalipse 2:7a. O Espírito Santo convida à salvação, Apocalipse 22:17. O Espírito Santo convence, João 8:24. O Espírito Santo conduz e guia, João 16:13, Romanos 8:14. O Espírito Santo sonda as coisas profundas de Deus, o Pai, 1 Coríntios 2:10. O Espírito Santo dispensa dons,
segundo sua própria vontade. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, Hebreus 2, 4. O Espírito Santo escolhe e chama homens para o seu serviço. Atos 13, 2 e Atos 20, 28. O Espírito Santo impede. Atos 16, 6 e 7. O Espírito Santo ama. Romanos 15, 30. O Espírito Santo pode ser resistido. Atos 7, 51. O Espírito Santo fortalece, conforta e consola as igrejas. Atos 9, 31 e João 16, 7. E o Espírito Santo tem sentimentos. Isaías 63, 10. Tiago 4, 5. Efésios 4, 30. O Espírito Santo alerta a igreja. 1 Timóteo 4, 1 e etc. O Espírito Santo é, portanto, uma pessoa, isto é incontestável à luz da Bíblia. Ou será que uma influência, uma energia, força ativa ou religião pode falar, ensinar, interceder, conduzir, guiar, revelar, dar ordens, tomar decisões, ter vontade própria, ser ofendida ou blasfemada, testificar, alertar, convidar, convencer, sondar, dispensar dons, ter ciúmes, zelo, amar, entristecer-se, etc.? À luz do texto bíblico, não dá para afirmar que o Espírito Santo não seja uma pessoa, e sim o Espiritismo, conforme afirmam os kardecistas, ou uma energia ou força ativa, conforme afirmam as testemunhas de Jeová. Para fazer tal afirmação é preciso ser cego, ou seja, não possuir a iluminação, que é o próprio Espírito Santo de Deus quem concede ao homem regenerado para entendê-lo, em consonância com a Escritura, da qual ele próprio é o autor e inspirador. Como ser divino e pessoal, que é o Espírito Santo, ele é a pessoa da Trindade, que nos dias atuais mais atua de forma pessoal na humanidade, convencendo pessoalmente o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. E habitando pessoalmente no crente, Romanos 8, 9, 11 e 1, 1 Coríntios 3, 16. Entender-se com isso que a divina pessoa do Espírito Santo é o ponto em que a Trindade torna-se pessoal para o que crê, pois ele é o ativo dentro da vida dos que creem, ele reside dentro de nós. O Espírito Santo é a pessoa específica da Trindade, por meio de quem a divindade triuna atua em nós. É por meio da sua obra que sentimos a presença de Deus dentro de nós e a vida cristã recebe uma tangibilidade especial. Como ser pessoal, portanto, o Espírito Santo não só habilita no crente, como também o guia de forma pessoal. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, 13a. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5,18. O Espírito Santo se relaciona conosco como uma pessoa, para nos orientar e dirigir. Deste modo, exerce a tarefa de nos guiar por meio de uma participação pessoal e ativa. É muita pretensão da falsa religião do Espiritismo, como seus ensinos espúrios, pretender negar a personalidade do Espírito Santo e tentar usurpar sua elevada posição. Aqui, termino, né? Essa parte, aí aqui era, aqui ele continua falando, né? A defesa da divindade do Espírito Santo, e aí eu acho que aqui já foi mais do que claro aquilo que a gente trabalhou há pouco, né? Tá bom, meus irmãos? Até aí, tudo bem? Ok. Querem fazer algum comentário? Alguma dúvida? Né? Eu gostei muito do texto do professor Paulo. Deixa eu só colocar agora aqui continuar onde estávamos. Esse texto ele tinha escrito em especial como que se diz, né? Aos espíritas, né, irmãos? Mas também se aplica aos TJs, tá bom? Uhum. Tá bom? Então vamos lá. Outras heresias. Vamos lá. Júnior, lê para nós. Nenhuma dúvida sobre o Espírito Santo ser Deus, né, irmãos? Não, nenhuma. Joia. Pode ler para nós, Júnior, por favor?
Vejamos agora outras heresias da seita. Há muitas outras, além daquelas que serão aqui expostas. Sobre os 144.000, segundo as testemunhas de Jeová, muito diferentemente das Escrituras, que promete o céu para os salvos sem acepção, como decretou Rutherford, mudando o decreto de Russell, somente uma classe privilegiada de testemunhas de Jeová irá para o céu, os 144.000, ou os ungidos. Pois, segundo Russell, a chamada celestial começou no ano 33, no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado nos 120 discípulos reunidos no cenáculo. Essa chamada foi interrompida devido à apostasia que sobreveio à igreja depois da morte do apóstolo João, sendo retomada com a restauração do verdadeiro cristianismo, em 1870. Dá uma pausa aqui, Júnior, dá uma pausa, só me desculpa te interromper. É muita arrogância, né, irmãos? Dizer que logo depois do início da igreja, a igreja se corrompe, e aí a igreja verdadeira agora só retorna em 1870. É assim, é uma ignorância assim, descabida, né? Não tem sentido você querer anular quase 2.000 anos de história e dizer, agora nós temos essa revelação. E aí começa, né? Então, o quê? A procura de 144.000. Mas, de repente, eles crescem mais do que 144.000 almas, e aí, opa, temos que readequar essa visão, né? Então, continua, Júlio, por favor. 1870. Com a chamada de Russell, o fundador da Testemunha de Jeová, concluída em 1935, quando o segundo presidente do grupo, Joseph Rutherford, deu por encerrada a chamada celestial. Assim, de 1905 em diante, resta apenas a esperança de viver para sempre no paraíso na terra, para todos os fiéis da Testemunha de Jeová. E não somente isso, todos os fiéis do Antigo Testamento que morreram antes de 33 depois de Cristo, também viverão na terra, segundo a teologia jeovista. Ou seja, se você é ATJ, você está dentro dos 144.000. Se você não é, você vai habitar aqui. Ungido, né? Hã? For da classe dos ungidos. Se for da classe dos ungidos. Né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco aqui, irmãos. Qual é a leitura bíblica sobre 144.000, irmãos? Qual é a leitura bíblica? Eu sei que está em Apocalipse, é profecias, é final dos tempos, mas qual é a síntese das 144.000 testemunhas? O que as escrituras falam sobre eles? O que vocês lembram? Podem começar. Pastor, eu posso estar errado, mas acredito que é um número simbólico. Fala sobre o número dos salvos, né? Mas é um número simbólico, né? É sobre a totalidade daqueles que vão ser salvos. Acredito que seria isso. Mas então é só 144.000, Gil, que vão ser salvos? Não, é simbólico. Na verdade. Então, representação, né? Isso, a representação. Na verdade, não representa 144.000 pessoas que serão salvas. É simbólico. Mas é a totalidade dos salvos. Então. O que mais, meus irmãos? Trata também do entendimento que são remanescentes das tribos, né? De Israel. Sim. Mas o que mais? Remanescente da tribo, o que mais? O que vocês lembram? O que vocês aprenderam? Diz que são 144.000 que não se contaminaram com mulher. Que não vão se contaminar com mulher. Alguns acreditam que... Dando uma ideia de não de contaminação pela contaminação, mas de castidade, né? Serão virgens. Sim. Né? O que mais, Tomé? Também o entendimento de que essa contaminação seja de forma figurada, que dizem que é as doutrinas das igrejas, né?
Não se Como contaminaram. doutrinas? É que não se contaminaram com ensinos errados. Então, irmãos, aqui fazendo só uma breve citação, não é o momento, né, da pauta em especial, mas assim, refrescando um pouco a memória. As escrituras vão falar dos 144 mil. Isso é um ponto passivo. A gente não tem dúvida disso. Os 144 mil é um assunto bíblico, né? Ou seja, está nas escrituras, isso é um fato. Está lá em Apocalipse 7, isso é uma verdade. E o que acontece? Tanto em Apocalipse 7 quanto Apocalipse 14 vai trazer também essa mesma descrição. Partindo do pressuposto de que o livro de Apocalipse ele tem muitas metáforas, muitas analogias, então fica um pouco mais difícil. E aí, o que o Gil disse sobre ser a representação de um todo, sim, é uma leitura, é uma interpretação. Mas partindo do pressuposto também de que o livro do Apocalipse ele deve ser interpretado literalmente, então abrimos uma outra interpretação. Percebam que são, quando eu falo interpretação, irmãos, eu estou aqui me referindo a leituras, né? A gente tem que ler o Apocalipse com vários olhos, que devemos fazer uma leitura dele metafórica, com aplicações, devemos fazer uma leitura dele literal, com as suas metáforas. Então, assim, perceba, Apocalipse não é fácil de ser lido, não é fácil. Tanto é que é um livro futuro. Podem ver que muitas vezes ele parece estar tratando do mesmo assunto com outra palavra. São taças, são iras, são selos, são terremotos, são pestes, são cavalos, né? São jarros, são cálices. Então, a impressão que dá, fazendo aqui um apanhado, é que Deus ele quis se comunicar conosco assim porque ele é sábio, e ele tem um propósito. Por outro lado, partindo do pressuposto de uma leitura mais metafórica, abre um leque mais, como o Gil falou, uma analogia, acaba sendo representativo. Mas partindo do pressuposto que ele também tem partes literais com alegoria, então os 144 mil, e aí a leitura que eu tenho, tá, meus irmãos, é o que eu penso. A minha leitura do Apocalipse ela é mais literal com alegorização. Quando eu leio o Apocalipse, eu procuro lê-lo dessa forma. Então, na minha leitura, os 144 mil serão pessoas que Deus separará para a última grande colheita do último grande instante na Terra, juntamente com as duas testemunhas. Então, na minha opinião, assim como Deus, em um dado momento, separou 12 e os chamou de apóstolos, agora Deus separa duas testemunhas e 144 mil selados, que também serão outras testemunhas, que sobre a liderança dessas duas farão a grande colheita. E aqui na minha leitura, que é mais literal, aqui é uma profecia exclusiva aos judeus, exclusiva ao remanescente dos judeus. Por isso que Deus preserva esse povo, e esse povo está dentro do contexto histórico. Então, e aqui o texto diz que eles são selados e também são virgens, dando uma ideia de que eles farão uma obra para Deus. Então, essa é a minha leitura. Mas, perceba, eu não posso fazer dessa minha leitura a única verdadeira, porque já que Apocalipse é um livro que dá margem a vários tipos de interpretação, seria arrogância da minha parte dizer que será assim. Estão entendendo? Então, é assim que eu penso. Quem são os 144 mil? 144 mil serão os 144 mil separados por Deus para a última colheita. E
Irmãos, quando Deus separa alguém, é visível. Deus separa um profeta, é visível. Deus separa um apóstolo, é visível. E serão 144 mil separados por Deus, 12 mil de cada tribo. Tá bom? Então, essa é a minha leitura, essa é a minha forma de enxergar. Por outro lado, eu não posso determinar, mas uma coisa eu digo, que a leitura deles é uma leitura errada, é uma leitura exclusivista e é uma leitura facciosa, porque trazem para ele não só a questão de que eles são os eleitos, mas os únicos eleitos. Então, já não serve para nossa correspondência, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Não sei o que vocês pensam, né? Quem fez comigo a escatologia só foi o Gil e o pastor Johnny, né? Então, nós estudamos, eu não sei se vocês lembram, né, pastor? A gente trabalhou um pouco em Apocalipse, como é muito assunto. Não sei se vocês recordam de pastor Johnny sobre essa questão, né? Sim, exatamente como o senhor mencionou, inclusive, né? Se trata, de fato, dos eleitos, do povo de Israel. Acho que o texto, de algum modo, ele até, nas entrelinhas, ele faz menção de que esses eleitos, de fato, pertencem às 12 tribos, e aí são 12 mil para cada tribo, né? Como o texto mesmo menciona, do verso 5 ao verso 8. Enfim, meu pensamento é muito parecido com o seu, pastor. Eu não consigo ver outra coisa senão isso. Eu também. E o interessante, irmãos, é que lá, quando faz menção das 12 tribos, eu acho maravilhoso, porque tem a tribo de José também. Tem José, 12 mil, Benjamim, 12 mil. É diferente, a construção aqui, ela é bem específica. Tem Naftali, Manassés, tem Levi, tem Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Né? Então, assim, é bem interessante a maneira em que é colocado, tá? Deus faz questão de deixar assim, e eu acredito, irmãos, que muito em breve, por causa da genética, do mapeamento genético, a gente, sabe, assim como hoje, né, temos nas nossas certidões, somos caucasianos, somos negros, somos polacos, e aí vai, né? Mas eu creio que um dia essa questão vai estar tão evoluída da biogenética que a gente vai estar, assim, mais ou menos trazendo os ancestrais, sabe? Na nossa identificação, né? Então, Eles fazem uma interpretação equivocada aí, porque ele restringe a 120 mil que está no céu, né? Sendo que lá Apocalipse fala que tinha uma grande multidão no céu diante do Cordeiro, né? sim, Então, obrigado. aí, Bem lembrado, Júnior. uma grande multidão, né? E tem vários textos que falam isso, uma grande multidão. Isso é verdade, né? O texto aqui, né? A colheita da terra, né? No 14. Então é isso aí. E também outra coisa dos 144 mil, irmãos, que eles traziam escrito na testa o nome dele e do seu pai. Tá bom? Então, beleza, meus irmãos? Joia sobre 144 mil? Tudo bem? Sim. Vamos lá. Sobre a nova luz. Vamos lá. Pode ler para nós, Gil? Por favor? Já deu a hora, não? Já? Deixa eu ver, então, aqui. Deixa eu ver. Eu acho que ainda falta 5 minutos, não, Júnior? Ah, não sei, eu só estou dando um toque. Tá. Vamos mais 5 aqui. Vamos pular essa nova luz. Vamos aqui, ó. Falsa concepção sobre a volta de Jesus. Lê para nós, Gil, por favor. Eu achei muito interessante isso daqui, a gente já tocou, mas olha a quantidade de vezes. Toda seita profética é marcada por suas falsas profecias. Vejamos. Russell marcou a volta de Cristo para 1914. Rutherford remarcou a volta de Cristo para 1925. Em 1966, Knorr profetizou que o fim do mundo seria em 1975. Franz profetizou que aqueles que nasceram em 1914 presenciariam a vinda do Armagedon e o fim do atual sistema de coisas em 1994.
contrariando o texto bíblico. Hoje, as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus Cristo já voltou, mesmo em 1914, porém de forma silenciosa e invisível. Esta é uma forma de mascarar o erro e continuar enganando seus adeptos e as pessoas que aceitam suas falsas doutrinas. Porém, o contrário do que ensinam as testemunhas de Jeová, o ensino de Jesus Cristo acerca do momento, geração, ano, mês, dia, hora e etc., consiste em que, naquele dia e hora, porém ninguém... parecia uma tarde aí, não? Ninguém... porém, naquele dia, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Pode ler só mais esse texto? E disse-lhes: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1, 7. Joia. Meus irmãos, sobre esse ponto aqui a gente já viu, né? Eu acredito assim que ficou claro e mais do que evidenciado que as testemunhas de Jeová, eles se sustentam em heresias, em falsas profecias, e aqueles que querem crer assim estão conscientes de que a sua fé é baseada em crendices dos seus líderes e não nas escrituras. A gente ali, beleza. Tá Aí bom? ela saiu da sala, eu olhei Tudo pra cara bem? da Gabi e falei, vai é motivo, pessoal. Fica Opa. estressando os outros. Deus. Tá A aberto Gabi o seu áudio, não irmã faço Cleus. nada, ela se estressa sozinha, estressa todo mundo em volta. E aí vem o... Irmã Cleus? Oi? Tá aberto o seu áudio. Eu ia fazer uma pergunta. Ah, pode fazer, filha. Eu ia fazer uma pergunta, não. Eu ia fazer um comentário. Que a Bíblia dos Testemunhas de Jeová também, eles tiram o nome de Jesus. Na Bíblia não encontra o nome, todas as partes que é escrito, que fala de Jesus, eles tiram. Não, mas até aparece sim, viu, minha irmã? A Bíblia que eu tinha, eu deixei de estudar por isso. Porque Então, mas não aparecia. eu tenho uma versão aqui do Novo Mundo, eu não sei se eu vou conseguir pegar ela agora. Aqui. Ah, não, peguei. Ah, bom, eu tenho aqui, ó. Eu tenho duas. Mas tem o nome Jesus, viu, irmã? E eles Mas, também, assim, eles falam que Jesus também era... Eles não reconhecem ele como Jesus, né? Ah, sim, sim. Eles vão falar que Jesus não é Deus. Não, Mas, eles não reconhecem. Mas, por exemplo, em alguns momentos, você vai ver que vai aparecer, porque não tem como... Irmão, se tirar... Não, mas sim, pode ser que tenha, bastante, mas tem partes principais que vai fazer uma compreensão melhor do texto, aí sim, não tem. fazem uma alteração. Sim, eles adulteraram a Bíblia mesmo. Isso Porque é fato. eles falam que eles são testemunhas, porque está escrito ali, não sei se é Isaías, não sei onde que fala assim, vós sois as minhas testemunhas. E eles se baseiam nesse texto, né, para dizer que eles são as testemunhas. Sim, sim. Mas, olha, quando, por exemplo, eu peguei aqui Mateus, né? Mateus 1, Mateus 1, 20 e... Deixa eu ver. Ó. 1:25. Mas não teve relações com ela até ter dado à luz um filho e lhe deu o nome de Jesus. É porque assim, irmã, vamos pegar rapidamente. Se a gente pegar quantas vezes aparece o nome Jesus na Bíblia, não tem praticamente como você alterar isso. Você tirar o nome Jesus do Novo Testamento, pelo amor de Deus. Mas eu entendo o que a irmã quer dizer. E algumas passagens chaves, eles fizeram uma releitura, né? Olha aqui, ó, na minha versão antiga, vamos lá, João, Evangelho de João 1:1. Só para vocês verem como eu tenho duas versões aqui deles. Então vamos pegar João 1, vocês verem, essa versão, essa tradução do Novo Mundo, de que data que é? Deixa eu ver, essa daqui é de 1986. Né?
Então, olha só, João 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era, aí entre chaves, um Deus minúsculo. Artigo indefinido, né? É? O artigo indefinido. E aqui nessa outra também, tradução do Novo Mundo, deixa eu ver de que data, que eu acho que é a mesma. É a mesma, é da mesma, então vai estar do mesmo jeito. Entendeu, irmão? As antigas não tinha, viu? As mais antigas não tinham o artigo indefinido. É. A mais antiga. Mais antiga do que essa, né? É. Tá bom, meus irmãos, né? Então, vamos agora para os Mormons, meus irmãos. Tudo bem? Gil, tem mais alguma pergunta que você queira fazer, né? De algum outro ponto? Irmãos? Irmã Cleusa, tem mais alguma pergunta, minha irmã? Pode fazer. Ô, pastor, eu só queria entender assim com mais clareza, eles não acreditam no inferno, certo? Certo. Então, assim, as pessoas que não forem salvas assim serão punidas de que forma? Então, dentro da vamos pegar aqui do nosso livro-texto agora, olha lá. Vamos lá. O nosso livro-texto, vamos pegar aqui a parte do inferno. Trindade, conceitos e tal. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Queria... Em síntese, Gil, você vai ver que eles vão falar aqui que uma pessoa, o inferno é como, pensa assim, ó, já que Deus, ele é um Deus de amor e de bondade, se a pessoa não crer em Deus, ele só sofrerá nessa vida e ele não gozará do paraíso. Já que Deus é um Deus de amor, então o que acontece? Quando essa pessoa morrer, ela vai praticamente se pulverizar, ela vai sumir. Ela vai deixar de existir. Aqui, ó, o Amargedon e o governo de Cristo. Aí vem o juízo final, tá vendo? Então vamos ver algumas coisas sobre isso agora. Então, qual é a concepção dele? Que o inferno em si não existe. Por quê? Porque já que Deus é bom, o Deus que é bom não pode pegar a sua própria criatura e mandar para o inferno. Aqui, ó. A doutrina do inferno. Vamos ler, vale a pena. Ó, a doutrina de um inferno ardente, onde os iníquos, depois da morte, são torturados para sempre, não pode ser verdadeira, principalmente por 4 razões. Primeiro, está inteiramente fora das Escrituras. 2, é irracional. 3, é contrária ao amor de Deus. E 4, é repugnante à justiça. Seja Deus verdadeiro, página 79, está citando aqui. Então, dentro da compreensão deles, está fora das Escrituras. Mas a gente sabe que o próprio Jesus mencionou sobre o inferno. É irracional. Lembra que no primeiro módulo eu falei que eles têm uma maneira de querer usar de artifícios inteligentes para fazer uma leitura da espiritualidade? Eles acabam fazendo uma celeuma. É contrário ao amor de Deus. Só que eles não falam da justiça de Deus. E aí eles tratam como é repugnante a justiça. Entendeu? Então, ó, aí aqui vai vir algumas refutações, né? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos ler tudo aqui, ó. A igreja. Em Apocalipse 14, 1:3, a Bíblia é determinante ao predizer que o total final da igreja celeste será de 144 mil, segundo o decreto de Deus. Aqui, esses Seja Deus Verdadeiros são os livros doutrinários dele. O Raimundo Oliveira está pegando citações dos livros, tá vendo? Daí surgiu o falso ensino de que só 144 irão para o céu. Refutação desse ensino. A doutrina das testemunhas, quanto à alma humana, apoia-se em teorias de homens sem Deus. O inequívoco testemunho das Escrituras é que o homem não só foi feito alma vivente, mas também possui uma alma imortal, o que faz diferente das demais criaturas da terra.
É evidente que a alma na Bíblia nem sempre significa a mesma coisa, e que a variação do seu significado depende muito das circunstâncias em que a palavra é usada, como, por exemplo, mostra os seguintes casos. Os testemunhos de Jeová, eles fazem uma celeuma entre alma e espírito, alma vivente, espírito vivificante. Eles tentam fazer uma bagunça para sustentar as doutrinas dele. A gente sabe que tem hora que a Bíblia ela vai trabalhar em alma como em espírito, e em espírito como em alma. São a mesma coisa, só com termos diferentes, né? E a alma como pessoa, né? Hã? A alma como pessoa mesmo, vivente. Isso, exatamente, né? Alma como própria vida, alma como espírito e coração, alma como elemento distintivo do espírito e do corpo. Seol, Hades, Gênero e Tato. A palavra inferno na Bíblia tem significado que variam de acordo com o texto em que é citado. Há 4 exemplos, há 4 palavras na Bíblia, na edição revista atualizada, que são traduzidos para inferno. O Seol, o Hades, o Gênero e o Tártaro. A Bíblia vai mostrar essas 4 diferenças. Nenhuma dessas palavras significa sepultura. A palavra hebraica sepultar é kebar. E a palavra grega é minemeion. É verdade que a palavra hebraica Seol algumas vezes é traduzida para sepultura, em alguns de nossas Bíblias, em português, mas isso se dá por força de uma tradução equivocada. Quanto às 4 alegações das testemunhas, de que a doutrina refere ao inferno não pode ser verdadeira, respondemos. Aí vem a resposta do autor. É um assunto largamente tratado ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Negar o inferno é negar muitos ensinos da Bíblia. Não tem como você negar o inferno. Segundo, ainda que irracionalmente embotada das testemunhas, não é a mente do crente que crê na veracidade das Escrituras. Eu não compreendo o porquê existe o inferno, mas está lá nas Escrituras. Eu não compreendo nem porque existe a eternidade. Eu sei que a gente vai viver uma eternidade, mas eu não sei o que seria isso. Eu sei que é um lugar onde não tem começo, meio ou fim, mas não dá para a gente entender. Falar que a gente vai compreender tudo, eu não compreendo o que é a ressurreição, o corpo glorificado, mas nem por isso deixa de existir, né? É compatível, 3, com o amor de Deus, que hoje apela aos homens. É compatível com a justiça divina, que tem reservado o céu para os salvos e o inferno para os pecadores impenitentes. Então, aí ele vai fazer a defesa agora dos 144.000, e deixa eu ver se ele... a questão do inferno. Antes. Onde está? Antes. Aqui, né? Uma tradução infiel. Esquece daqui. Eles vão, dentro dos critérios deles, a mentira desmascarada. Ó. As testemunhas têm mentes entorpecidas pelo erro, perversão de engano do diabo. De tanto blasfemar de Deus e das suas palavras, é quase impossível de deixarem iluminar pela luz do Evangelho. Eles foram programados, educados e robotizados para crer nas mentiras e embuste de Russell, Rutherford e Knorr, líderes jeovistas, todos em sua vida dizendo-se detentores do conhecimento que os faziam mestres do hebraico e do grego, línguas originais da Bíblia, foram desmascarados e levados à vergonha pública por parte de tribunais de suas épocas. Uma tradução infiel. Na impossibilidade de encontrar na Bíblia respaldo para os absurdos cridos e defendidos pelo jeovismo, alguns líderes dessa seita manipularam a tradução de uma Bíblia cheia de heresias como forma de sacralizar os seus erros e embustes. Essa tradução recebeu o nome de... né? E aí, aqui começa, então, falando um pouco sobre as heresias deles, mas eu queria achar agora o texto onde fala que eles consideram que o inferno, o que eu acabo de dizer, seria um... como que eu posso dizer? Um lugar onde não vai existir. Eu não estou recordando agora aonde está, Gil. Se algum irmão lembrar, depois a gente pode... eu não Mas achei ficou agora. claro, pastor. Mas ficou claro, Gil, na cabeça Ficou deles... claro na sua explicação, ficou claro. Qual que é a grande questão, Gil? Os líderes... Eu já tinha passado por esses textos, mas admito que não absorvi bem, assim, a leitura. Então, o que acontece aqui?
os 3 líderes principais deles foram categóricos de afirmar que o inferno não existe. Gil, vamos lá. Vamos pegar aqui uma coisa bem simples, vai. Bem simples para a gente ter clareza. A gente crê em tudo que nos é conveniente. Se eu chego e digo, não, o inferno não existe, eu, ao mesmo tempo que eu sou um testemunha de Jeová, eu me garanto como um futuro habitante da Terra Prometida ou do paraíso, mas aquelas almas de pessoas que eu amo, tudo bem, eles não quiserem ir para lá, o problema é deles. Eles não estão perdendo nada com isso. Está entendendo qual é a questão? Você concorda que a não existência do inferno também é consoladora? Com certeza. Quer coisa melhor? Vamos imaginar, irmãos, nessa possibilidade. Seria bom demais se isso fosse uma verdade. Entenda, seria bom demais na nossa mente pecadora. Por que eu digo isso? Porque a gente conhece tanta gente que morreu sem Deus, né? Tanta gente que morreu sem Cristo. Tanta gente que morreu em outras religiões. Então, pressupor que todas essas milhares ou milhões de pessoas elas serão pulverizadas é até consolo. Mas no momento que admitimos que a Bíblia tem uma palavra que fala disso, que nós temos um dever de proclamar, e que essa questão da eternidade é muito mais séria do que a gente possa imaginar, nos chama a responsabilidade, nos chama ao dever, e leva cada pessoa também a esse dever. Então, assim, é dentro disso que eles fundamentam, dentro de muitas outras heresias, essa grande heresia. Parecido com isso seria o universalismo, Gil. Ou seja, todos serão salvos. Você concorda que o universalismo sobre o aspecto da salvação, ele acaba sendo um engodo tão interessante e tão reconfortante quanto a inexistência do inferno, concorda? Se Jesus já morreu na cruz para salvar a todos, todos estão salvos. E se o inferno não existe, então, tudo bem, eles serão pulverizados e não terão tormento. Logo, você deixou de ganhar, mas você não perdeu nada. Você só vai deixar de existir. Entendeu? Então, a mensagem nossa sobre a salvação e sobre a regeneração e sobre o inferno e a condenação é uma mensagem, querendo ou não, muito dura, mas ela é bíblica. E nós não podemos negar. Claro, tá bom? Por isso que Russell fundamenta os seus ensinos diante de uma crise. Ele não conseguia compreender como um Deus bom manda para o inferno. Natural. Ele foi se alimentar do quê? Ele foi se alimentar dos adventistas. Ele não vai ter iluminação plena e clara, entendeu? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? E essa compreensão foge tanto da lógica da justiça de Deus e da palavra de Deus que, durante toda a história, quando os homens eles saía da presença de Deus, quando ele passava do limite da tolerância de Deus, como a gente viu em vários casos, o próprio Noé, o próprio dilúvio, a próprio Sodoma e Gomorra, Deus puniu. Essa é a ideia. Sim. Deus puniu. Deus pune, né, Júnior? Exato. Então, você vê, é uma loucura que é uma religião cristã que fala de Cristo, que Cristo fez a obra de salvação, mas não o adora como Deus e não considera as palavras de Cristo, porque Jesus disse que lá, naquele lugar, o tormento é para sempre, é eterno. Ora, como que... É nisso que quando tanto o Raimundo Oliveira quanto o próprio professor Paulo Pescador fala que eles estão cegos, irmão, por isso que eu falo, basta você ler na Bíblia. Vamos pegar aqui, ó, quero até fechar esse módulo, aonde está o texto bíblico, deixa eu achar o texto bíblico que fala, que Jesus falando do inferno. Vamos lá, onde ele fala que Jesus fala do inferno. Inferno. Vamos lá, deixa eu pegar o texto, eu vou ler esse texto. Aqui, Lucas, vamos ver se é esse texto mesmo.
Lucas 13, do 1 ao 5. Deixa eu ver se esse é o texto que Jesus fala sobre a questão, o fogo nunca deixa de queimar, etc. e tal. Porque temos outros textos, Mateus 24, vamos ver se esse daqui de Lucas. Lucas 13. Eu quero ler na versão dos TJs, tá? Vou ler para a gente poder ter uma compreensão clara de como eles são cegos com a própria Bíblia. Vamos ver se é isso. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus. Aqui falando sobre o arrependimento, né? Se eles não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Todos perecerão. Não é esse texto, não. Eu quero... de Lázaro também. Lucas não é esse. É quando fala o inferno, lugar de tormento. Quero esse texto, fala do inferno, lugar de tormento. Onde está? Mateus 8, 12, vamos ver. Mateus 8, 12. A gente já vai finalizar aqui. Aqui, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É isso que eu pensei nesse texto. Então, vamos ver na versão aqui do Mateus 8, 12. Deixa eu pegar no Novo Mundo. Só para vocês verem que se eles lessem a própria Bíblia deles e lessem ela, há testemunhos, irmãos, que muitos TJs, de lerem apenas a Bíblia deles, se converteram. Entendeu? Porque, querendo ou não, com toda a distorção, ainda tem, aqui, na versão do Novo Mundo. Ao passo que os filhos do reino serão lançados na escuridão lá fora. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Eles alteraram. Eles alteraram. Estão vendo? Eles colocam na escuridão, né? Outro texto que você leu é Mateus 25, 41. Vamos ver, Mateus 25, 41, deixa eu ver. Não era Mateus, era, deixa eu ver, Mateus 25, 41. Eu acho que é esse o texto. Vamos ver. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua espada, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Bom, esse era o outro que falava de ranger de dentes. Procura aí, me ajudem a procurar. Né? Aqui, vamos ver Mateus na versão deles. 25, 41. Mateus 5, 41. Mas aqui está falando só sobre... Eu quero aquele texto que fala que lá o fogo não se apaga. Mateus 25, 41. 25, 41. 25, 41. Para o fogo eterno, né? Mateus Mas 25, tem um 41, outro texto. Tem um Mateus outro 13, texto. 12. Hã? Mateus 13, 12. 13, 12? Foi o que eu li, não foi? Não. 13, 12 não. Então vamos ver o 13. 3, 12. Hã? 3, 12. 3, 12? Deixa eu ver. Vê isso aí. Isso, aqui, na versão deles, Tem na sua mão sua pá de joeirar e limpará completamente a sua eira, ajuntando o seu trigo no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo inextinguível. Está dando uma ideia de fogo eterno. E agora vamos para Mateus, que você falou, Gil, 25? 41. Então dirá, 41. por sua vez, à sua esquerda, afastai-vos de mim, vós que tendes sido amaldiçoados para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, aqui, com certeza, é óbvio que eles vão falar que o inferno é para o diabo, mas mesmo assim, eles fazem uma celeuma imensa com relação ao diabo. Também, né? Mas tem um outro versículo que eu não estou me lembrando. Marcos 9, 44 a 49. Vamos ler. O que está escrito? Leia para nós, Júnior. Aqui diz: se tu amor escandalizar, corta melhor para te entrar na vida aleijada do que tendo duas mãos e ir para o inferno. Isso, esse é o texto. Esse é o texto, principalmente o versículo 46. Lê o 46.
6. Onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Isso, vamos lá, vamos pegar para a versão Novo Mundo. Olha lá. Olha lá. Marcos 9, 46. Aqui o versículo 44, eles nem têm a tradução. Vão já direto para o 45. E o 46 eles pulam. Eles pulam. Entendeu? Olha como que está aqui. Eu vou ler do 43 em diante. E se a tua mão te fizer alguma vez tropeçar, corta. Melhor é entrar na vida aleijado do que ires com as duas para o Geena, para o fogo inextinguível. Ou seja, está escrito fogo inextinguível. Ao 44 eles pulam, ao 45. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta. Melhor é entrares na vida coxo do que seres com os 2 pés lançados no Geena. Pulo 46. E se com o teu olho fizeres tropeçar, lança-o fora. Aqui já é o 47. Melhor é entrares com o olho no reino de Deus do que seres com os 2 olhos lançados no Geena, onde o seu guzado não morre e o fogo não se extingue. Eles também citam, mas é isso que eu falo para vocês, e aí repito as palavras, olha aqui no versículo 48. É como se fosse eles tentam fazer um trocadilho para sustentar os seus credos, mas mesmo aqui no versículo 48 ainda está dizendo, ó, onde o seu guzano, não sei o que é isso. O que seria isso? Aí tem eu nunca ouvi essa palavra. G-U-S-A-N-O. Aí tem um Nzinho aqui. Ele não explica o que é essa palavra, né? Mas, de qualquer forma, diz no versículo 48, onde o seu guzado não morre e o fogo não se extingue. Está na Bíblia deles também. Se eles lessem apenas a Bíblia deles, eles teriam uma clareza de tudo isso. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem, então, até aí? Sim. Irmã Cleusa, quer levantar a mão? A irmã tinha uma pergunta, né? Vamos fechar aqui o bloco, senão vai ficar muito longo, irmã. Não, pastor, eu já fiz. Ah, tá bom. Esqueci Então tá bom. Meus irmãos, passamos muito do tempo, né? Vamos fazer só mais um pouquinho para o último tempo e a gente encerra, tá bom? Okay. Fechou? Sim. Podemos fechar aqui? Beleza. Combinado. Fechar. Só para não perder o hábito de fazer 3 módulos, tá? Eu sei que já praticamente entramos já no período do módulo, né? Então, me desculpem aqui, porque a gente acabou tirando essas dúvidas e acabou ficando um módulo maior. Vou parar aqui e já vou abrir uma nova chamada.